Olá, galera! Mais um dos nossos encontros começa a partir de agora. E hoje nós vamos falar de atrito e forças resistentes. Pois é, o atrito é dessas forças que de fato acontecem em qualquer situação da sua vida. O caminhar, por exemplo, só acontece porque existe atrito entre o teu pé e o chão que você caminha. Você consegue escrever sobre um papel porque existe um atrito entre a caneta ou o lápis e o próprio papel. Atrito é fundamental para muita coisa ao longo do dia a dia. Vamos ver então forças de contato entre um par de superfícies. Quando duas superfícies estão em contato, surge um par de forças de interação entre as mesmas. Então, cada força desse par, a tal força então, é denominada força de contato. Você pode estar pensando, força de contato? Toda vez que um par de superfícies entra em contato, pode-se afirmar que existe uma interação entre eles. Esse contato já é interação. E dependendo da natureza dessas superfícies, eu posso ter então que essa interação, essa força de contato, admite duas componentes. Uma delas é denominada força de atrito. E a outra é aquela força normal que nós vimos outrora, lá no plano inclinado, na ação de corpo sobre uma superfície e assim por diante. Então notem, força de contato, ela, em geral, pode ser decomposta em duas forças. Agora vamos mais à frente. Componentes da força de contato. Vamos definir isso de maneira mais precisa. Vamos definir isso de maneira bem clara, com um texto. Um texto que fala acerca deste assunto. Vamos ver? Sempre que um corpo está apoiado em uma superfície, exerce sobre ela uma força compressora, a qual se opõe uma reação que a superfície aplica no corpo. Esta força C subdivide-se em duas componentes. Uma normal à superfície, Rn, outra tangencial à superfície, Rt. Esta última costuma designar-se por força de atrito. Então note, você já viu, corpo sobre a superfície. Então a força de contato transmite duas componentes. Nós já conhecemos cada uma delas. O RT, que é aquela força tangencial, aquela componente tangencial, é o atrito. É a força que a superfície exerce, dificultando o movimento sobre o corpo. Enquanto que a outra, a força normal, essa nós vimos também, que é perpendicular ao contato entre as mesmas. Agora vamos ver isso numa figura. Com a figura fica muito mais claro de entender cada uma delas. Nós vamos então lançar esse corpo ao longo da superfície e analisar as forças que atuam nele. Vamos ver? Temos aí peso, já conhecido, força com que a Terra puxa o corpo para si. Normal, devido ao contato. Não esquece, nós já falamos. Essa normal é uma das componentes da força de contato. É aquele RA, força normal. Vamos lá? A outra força é a força de atrito. Essa força de atrito, notem, o movimento foi indicado para a direita. É como se eu pegasse o corpo e lançasse para a direita. O que acontece então? O atrito, notem, é oposto a esse movimento. A força de atrito sempre se opõe ao movimento do corpo sobre a superfície. Imaginemos que o corpo esteja em repouso e nós aplicamos uma força. Notem então que existem dois tipos de atrito. Na primeira situação, o corpo estava em movimento, mas já existia um atrito. E na segunda, o corpo está em repouso, mas continua existindo atrito. Por que existe atrito agora? Porque existe uma força aplicada sobre o corpo e ele não entrou em movimento. Agora analisa. Tem um corpo parado, alguém aplica uma força sobre ele. Qual é a tendência normal? É esse corpo conseguir ser arrastado ao longo da superfície. Neste caso, por que não foi possível? Porque o atrito, a força de atrito, impediu que o corpo se movimentasse. Eu estava falando então que normal e atrito são duas forças que na verdade são as componentes de uma única força chamada força de contato. Aí você está pensando, a aula de hoje é sobre atrito. Então vamos ver a origem desse atrito? Do ponto de vista microscópico, o contato entre as superfícies se dá a partir de minúsculas saliências existentes entre as mesmas. Essas saliências, elas aparecem mesmo que o corpo seja muito aparentemente liso. Na verdade, quando você pega duas superfícies e põe em contato, são contados os pontos que existem realmente em contato. Você não pega um corpo e coloca sobre outro e toda a superfície está em contato. Não é isso. Existe uma irregularidade entre partes de superfícies. É claro
porque essa irregularidade diminui à medida que você vai polindo a superfície. Você apara, entre aspas, essas pequenas arestas. Agora, vamos ver uma enquete para instigar nas pessoas um pouco mais dessa curiosidade. Vamos ver? Uau, essa foi boa, hein? Perfeito, perfeito. Então, você acha que essa pista é totalmente lisa? Totalmente liso. Não existe nenhum tipo de atrito aí? Nada, nada, nada. Impressionante, é muito bom. O deslize da bola é perfeito. Muito gostoso de jogar mesmo. A bola não para. Não para. Por mais lisa que pareça essa superfície, ela ainda possui atrito. Interessante, né? Essa história de atrito, de rugosidade, de irregularidade, de pequenas saliências na superfície, isso realmente é um negócio muito interessante. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver a superfície a olho cru, a olho nu, sem nenhum preparo realmente. Mas se você pegar a superfície e pudesse ampliar no microscópio, ia ver essa irregularidade. Para você ter ideia, vamos observar um pouco mais sobre isso. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Com o sistema em repouso e sem tendência para movimentação, não há atrito, ok? Vamos ver a figura? Bom, temos aqui a seguinte situação. Existe um corpo sobre uma superfície, uma mesa, e nesse corpo estão aplicadas as forças que comumente aparecem nele. Vamos estudar cada uma dessas forças, ou melhor dizendo, vamos primeiro enumerá-las e conhecê-las novamente com calma. Vamos ver? Você tem aqui força-peso. Essa nós já conhecemos. Essa é a força com que a Terra puxa o corpo para si. Já falei, inclusive, outras vezes. Quando um corpo é abandonado, o que explica a queda dele é porque a Terra o está atraindo para si. Então está aqui a força-peso. Mas eu falei que a Terra exerce força no corpo, puxa o corpo para si. Isto é uma ação. E, de acordo com a terceira lei de Newton, a toda ação sempre corresponde uma reação. E onde estaria a reação do peso? Ora, para saber onde está a reação de uma força, você deve inicialmente saber o quê? Quem é a força que aplica esta ação? Curiosamente, nós já sabemos. A força que aplica a ação, neste caso aí, é a Terra. Ora, se a Terra aplica a ação, é sobre ela que se encontra a reação. Dessa forma, a gente pode analisar facilmente, então, onde está a reação da força-peso. Observem comigo. O peso é a força com que a Terra aplica no corpo. Consequentemente, a reação está onde? No centro da Terra. Por quê? Porque se a Terra exerce a ação, o corpo vai exercer a reação. E é justamente neste centro da Terra. Agora, nota um detalhe interessante. Peso vertical para baixo, uma grandeza física vetorial. Tem direção vertical, sentido para baixo e a intensidade, que é o tamanho da seta. A reação tem direção mesma, vertical, tem sentido, nesse caso, ó, esse cara é para baixo, o sentido contrário, para cima. Nota, mesma direção, sentidos contrários. Esses sentidos contrários, olha o que aparece bem aqui, ó, tá vendo? Enquanto que a ação é P positiva, a reação é menos P, ou seja, um P negativo. Na verdade, é só para indicar que esse vetor e esse outro, eles são diretamente opostos. Só isso. Para entender realmente esse atrito, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedacinho desse contato e aumentar. Mas aumentar de que forma? Nós vamos levar isso aí diretamente ao microscópio. Nós vamos fazer uma observação um pouco mais detalhada. Onde eu vou poder enxergar, vou poder ver essa saliência. Ou melhor, essas saliências, porque são inúmeras, são muitas saliências. Um negócio interessante ainda a se perceber é que não necessariamente existe matéria ali, mas pode ser uma nuvem eletrônica ou coisa parecida. Isto mesmo, uma nuvem de elétrons, pairando sobre uma parte um pouco mais interna do corpo. Agora vamos ver com calma o que são essas saliências. Vamos ver? Como vocês podem ver, após ampliar aquele pequeno contato, nós enxergamos as irregularidades. São esses pequenos dentes, entre aspas, que aparecem aqui. Notem que a parte de cima é o corpo, a parte de baixo é justamente quem? A mesa. Notem mais ainda, neste contato, houve realmente aproximação mútua entre os corpos apenas em um,
2, 3, 4 pontos. Na verdade, é mais ou menos assim que acontece, só que são muitos pontos, inúmeros pontos, em que há esse contato. E mais ainda, esse contato é tão forte que é como se fosse uma solda entre um corpo e outro. Dessa forma, aqui é como se houvesse uma cola microscópica ligando o bloco em cima com a mesa embaixo. Daí é que vem a seguinte situação. Quando um corpo está parado sobre uma superfície e você vai empurrá-lo, você sente uma dificuldade logo de início para tentar movimentar o corpo. Além, é claro, da inércia, tem o seguinte fato. Essas saliências que acabei de falar, esses contatos, essas pequenas colas, elas estão realmente soldadas uma à outra. Então, para você fazer o corpo entrar em movimento, o que é preciso acontecer? Você precisa quebrar estas soldas, você precisa romper essa ligação. Ora, então, para você fazer o corpo entrar em movimento, você precisa de fato esfregar um no outro para tentar quebrar essa ligação entre eles. Quebrar essa ligação é justamente quebrar as soldas que existem entre um corpo e outro. Ok? Agora, vamos mais à frente. Com o movimento ou tendência para tal, já existe força de atrito. E a disposição das forças é ligeiramente diferente da anterior. Anteriormente, não tinha movimento, nem tendência para tal movimento. Agora já tem. Como é que fica a disposição, então? Lembra que a força de contato era vertical para um lado e para o outro? Agora não é mais. Por que não é mais? Porque eu estou aplicando uma força sobre o bloco. Eu estou tendendo a levá-lo para uma nova posição. Ora, se eu tendo a levar o corpo para uma nova posição, então necessariamente o que acontece? Você já criou uma tendência de movimento. Observando novamente a figura, notem que essa inclinação da força de contato nos sugere uma coisa, que ela pode ser então decomposta verticalmente, dando origem à força normal, e tangencialmente, dando origem a quem? Ao atrito. Isso, a força de atrito, que é nosso estudo hoje. Boa parte dele é sobre, de fato, atrito. Agora, quem é que vai ser esse atrito? Para entender melhor, vamos ver os tipos de atrito. Vamos ver? Tipos de força de atrito. Primeiro, atrito estático, que nós vamos representar por esta simbologia. Força de atrito estático. Aí, na verdade, estou querendo dizer o seguinte, é o maior valor da força de atrito estático. Vou logo antecipar para vocês. A força de atrito estático é variável. Ela existe de um limite zero, quando não há tendência de movimento, até um valor máximo. Esse valor máximo é o que nós estamos representando por FAT estático. Então, como é que se define essa força de atrito estático? Como o próprio nome diz, é estático, sem movimento relativo entre as duas superfícies. Ou seja, tem um corpo, se encontra na superfície e nós vamos aplicar uma força, mas ele não entrou em movimento. Nesta situação, o atrito é chamado de atrito estático. Mais à frente, força de atrito cinético. Olha a simbologia, força de atrito cinético. Eu pergunto a você, se o atrito estático é a situação na qual o corpo fica parado em relação à superfície, ou seja, não há movimentação relativa entre as mesmas, como é que você definiria força de atrito cinético? Fica assim então, vamos ver? Movimento relativo entre as duas superfícies. Como assim? O atrito cinético é aquele que existe quando há movimento relativo entre as superfícies, quando uma escorrega sobre a outra. Nessa situação, você tem um atrito cinético. Percebam que são coisas muito bem definidas. Se houver um corpo parado e nenhuma força atuar sobre ele no sentido de tentar fazê-lo entrar em movimento, não há atrito, porque não há tendência de movimento. Se passou a atuar uma força sobre ele, já há uma tendência, logo já há um atrito. Ora, se ele entrar em movimento, o atrito é cinético. Se ele não entrar em movimento, o atrito é estático. Diferença entre os atritos. Vamos ver qual a diferença? Temos um corpo inicialmente em repouso. O corpo está parado. Qual o atrito que atua? Atrito estático. Está aqui indicado, força de atrito. Então aplica-se uma força sobre ele.
Note, existe ainda peso e normal. Quando essa força que atua sobre ele, de repente, varia, aí você tem, então, uma tendência maior de movimentação do corpo. Essa aqui é a situação clássica com relação à força de atrito. Um corpo, peso normal, uma força atuando e o atrito. Na situação indicada aqui, o corpo está em repouso, então o atrito é literalmente estático. Agora, quais são as diferenças mesmo entre atrito estático e atrito dinâmico? Primeira delas e a mais importante, as forças de atrito estáticas são maiores que as forças de atrito dinâmicas. Lembra que eu falei ainda há pouco? Quando um corpo está sobre uma superfície e você vai empurrá-lo, você sente uma dificuldade muito maior para fazê-lo entrar em movimento do que manter o movimento depois dele ter entrado em tal movimento. Por que isso acontece? Porque para fazer o corpo entrar em movimento, você quebra aquelas pequenas soldas. Você tem que vencer o atrito estático. Enquanto que quando o corpo já está em movimento, você vai apenas equilibrar essa força. E essa força de atrito dinâmico, ou cinético, é menor, literalmente, que a força de atrito estático. Por quê? Porque é mais fácil você manter o corpo do que quebrar a ligação que existe entre ele e a superfície. Agora, vamos tentar comparar uma coisa com a outra. Vamos à primeira situação. Se o F, aquela força que nós aplicamos, for maior que a força de atrito estático, nós temos então corpo em movimento. O que eu falei ainda há pouco? Você tem um corpo, aplicou a força. Se a tua força for suficiente para romper aquelas pequenas soldas, o que acontece? O corpo entra em movimento. Ok? Mais à frente. O atrito que existe então, já que o corpo está em movimento, o atrito é o atrito cinético. Continuando. Segunda situação, a força já é menor que a força de atrito estático. Significa que eu apliquei uma força no corpo e não consegui quebrar as ligações entre ele e a superfície. Em outras palavras, eu não consegui fazer o corpo entrar em movimento. Consequentemente, o corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, o atrito que atua é o atrito estático. Propriedades do atrito. Essas propriedades são fundamentais. Elas são muito parecidas tanto para o atrito estático quanto para o atrito cinético. Atrito estático, isto é, o corpo está em repouso. Notem, o que eu quero dizer com corpo em repouso é repouso relativo à superfície. Então, não há deslizamento de um sobre o outro. Vamos à primeira propriedade. O atrito independe da área de contato. Independe da área de contato? Como independe da área de contato? Como é que é isso? Vamos ver uma figura. Nós temos aqui dois blocos. Na verdade, é um bloco colocado em duas situações diferentes. Primeiro em contato com a menor das suas áreas, depois em contato com a maior das suas áreas. Isso, contato entre ele e o chão, ele e o chão. Se nós aplicarmos uma força F aqui ou na outra situação, vamos perceber que o atrito medido é exatamente de mesmo valor. Ah, então quer dizer que se o corpo estiver em pé ou deitado, o atrito é o mesmo? É. O atrito é o mesmo independentemente de que contato ele faz com a superfície. Depende do que exatamente? Depende da natureza desse contato. Vamos à segunda propriedade. O atrito depende da natureza das superfícies em contato. É simples. Imagina que você tem três corpos. Um pedaço de borracha, uma superfície de madeira e um pedaço de ferro, um pedaço grande de ferro. Quando você faz o contato da borracha com a madeira, esse par de superfícies tem as suas propriedades. Agora, quando você faz o contato do ferro com a madeira, já é um outro par, já é uma outra propriedade e, consequentemente, o atrito vai ser diferente. Em outras palavras, atrito estático ou força de atrito, mais precisamente, essa força depende especificamente de quais superfícies estão em contato. Vamos mais à frente? O atrito estático é variável de 0, quando não há tendência de deslize, até o máximo. Nessa situação, o corpo está na iminência de movimento. Aí você pode estar pensando, bom, se o corpo está parado sobre a superfície e não tem nenhuma força tentando colocá-lo em movimento,
não há atrito. Perfeito. Sua colocação está exata. Então, se nós aplicarmos uma força, o que acontece? Surge, então, uma tendência de deslize, logo vai ter um atrito. A força de atrito impede justamente quem? Esse deslize. Professor, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o atrito estático. Muito bem, camarada. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver o quarto item, a quarta propriedade. Vamos ver? O atrito estático máximo é proporcional ao valor da força normal. Eu falei que o atrito estático é variável. Ele varia desde zero, quando o corpo não tem tendência a entrar em movimento, não tem força nenhuma, até um valor máximo. Este valor máximo é que é proporcional ao valor da força normal. Como é que fica essa expressão matemática? Vamos ver? A força de atrito máxima, a máxima força de atrito estático, então, é igual a μ estático vezes normal. Essa expressão matemática me diz que o φ é diretamente proporcional à normal. Esta grandeza, chamei de μ estático, tem um nomezinho. Como é que é? Coeficiente de atrito estático do par de superfícies em contato. Espera aí. Do par de superfícies em contato? Exatamente. Eu falei que uma das propriedades é que o atrito depende da natureza das superfícies em contato, que estão atritando. Exatamente. Por quê? Porque para cada par de superfície você tem um valor específico para essa grandeza chamada coeficiente de atrito. Então, se você tem madeira e borracha, por exemplo, em contato, você vai ter um valor para essa grandeza. Se você tiver ferro e concreto, um outro valor, e assim por diante. Você pode ter, por exemplo, madeira e ferro, um coeficiente. Madeira e borracha, um outro coeficiente, apesar de a madeira estar em ambos os contatos. Falou? Vamos entender um pouco mais sobre a variação da força de atrito estático e, sobretudo, conhecer a força máxima de atrito estático a partir de um exemplo. Você tem um corpo parado sobre a superfície. O corpo está aí. Vamos, então, aplicar uma força de 10 newtons da esquerda para a direita sobre o bloco. Surge automaticamente uma força de atrito. Por quê? Porque o corpo está parado. Se a força é 10 newtons e o corpo está parado, o atrito vale quanto? 10 newtons. Note, inicialmente não tinha força, logo não tinha nenhum atrito. Aplicou-se 10, surgiu 10 de atrito. Se nós aumentarmos para 20, mas o corpo continuar parado, é porque o atrito aumentou para 20 também. Notem que ele é o suficiente para equilibrar o corpo, para equilibrar a força aplicada sobre o corpo. Isso pode ir aumentando. E o corpo continua parado. Suponha que agora eu chegue a uma situação máxima. A força vale 30 newtons. Eu fui aumentando, 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 até chegar no 30 newtons. E o corpo está agora na iminência de movimento. Iminência de movimento significa o quê? Que ele está prestes, está quase entrando em movimento. Se de repente alguém assoprar sobre ele, ele já entra em movimento. Ele está na situação, na região limite de movimentação, quase entrando em movimento. Neste caso, o atrito, ele é chamado força de atrito máxima. E essa força máxima vale 30 newtons. Notem, se eu colocar 31 newtons, já é maior que a força máxima, então o corpo entra em movimento. Aí deixa de ser atrito estático, passa a ser atrito dinâmico. Agora, quem é essa força mesmo? É o atrito máximo. Esse atrito máximo também é conhecido como FAT de destaque. Força de atrito de destaque. Essa força de atrito de destaque, se você lembrar que nós falamos que quando o corpo está sob a superfície e existe uma solda entre eles, a força de atrito de destaque nada mais é que a força necessária para quê? Para quebrar essa ligação. Quebrar essa ligação entre o par de superfícies. Isso é que é a força de atrito de destaque. Bom, para nós entendermos um pouco mais, para mostrarmos de um outro ângulo, vamos ver um texto, vamos escutar rapidamente um texto sobre isso. Vamos ver?
Coulomb e Morin estabeleceram leis empíricas relacionando os componentes N, força de atrito, com a força externa. Segundo eles, o atrito estático impede o deslizamento e o atrito dinâmico contraria o deslizamento dos corpos em contato. Na tentativa de iniciar um movimento relativo através de forças externas, o atrito começa a ser despertado, evidenciando-se também através de forças que tendem a se opor ao movimento. As intensidades dessas forças inicialmente despertadas são não superiores à força de atrito de destaque. As intensidades das forças despertadas, força de atrito, crescem desde zero até um limite superior, força de atrito destaque, que é a intensidade da força de atrito estático ou de destaque. Força de atrito estático igual força de atrito destaque. Esses experimentos que foram feitos foram para exatamente evidenciar, justificar o que se observava realmente na prática. Então, você já sabe, quando um corpo está parado e você aplica uma força sobre ele, o que você está fazendo, na verdade, é tentando ou querendo quebrar as ligações entre a superfície dele, do corpo, e a superfície sobre a qual ele repousa. Agora, nós falamos que o atrito estático é variável, o atrito cinético ele é constante, e existe uma ligação entre eles. Essa ligação é feita com base no que nós vimos ainda há pouquinho, variando a força até que o corpo entre em movimento. Para você enxergar essa variação, vamos ver um gráfico que relaciona a força externa, aquela força que você aplica para fazer o corpo entrar em movimento, com a força de atrito que existe sobre o corpo. Vamos ver? Bom, este gráfico, ele relaciona a força externa aqui na horizontal com a força de atrito aplicada sobre o corpo. Notem, inicialmente, quando a força externa é zero, a força de atrito vale zero também. À medida que a força externa vai aumentando, o que acontece com a força de atrito? Também vai aumentando. Então, esta reta representa literalmente a relação entre a força de atrito e a força externa que se está aplicando ao corpo para fazê-lo entrar em movimento. Nota que a força de atrito vai aumentando, 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 até chegar a este máximo, que é justamente quem? A força de atrito de destaque. É a máxima força de atrito estático que é aplicada sobre o corpo. Muito bem. Quando você aumenta um pouquinho mais essa força externa, há uma pequena curvatura aí nessa relação. Há uma pequena quebra nessa relação. O que é traduzido aqui para a gente, empiricamente, por um pequeno declive na reta. Então, daqui para frente, o corpo já começa a entrar em movimento. Já não é mais atrito estático que atua no corpo, porque o cara já está em movimento. Já passa a ser o atrito cinético. Então, notem, enquanto a força aplicada ao corpo for menor que este máximo, o corpo está parado. Se você aumentou um pouquinho mais, quando essa força aumenta um pouquinho mais, o corpo já entra em movimento. Aí você tem um atrito, literalmente atrito cinético, atrito de movimentação. Atrito cinético, que corresponde ao que exatamente? A situação na qual o corpo está em movimento. Vamos à primeira propriedade. Como é que fica? O atrito independe da área de contato. É aquela mesma história vista lá no atrito estático, que você pega um corpo com áreas diferentes e põe em contato na superfície. Quando você faz isso, dá para perceber facilmente que, independentemente de qual superfície está em contato, o atrito é sempre o mesmo. Então você tem, novamente, o corpo prismático com a menor área em contato com o chão, e agora com a maior área em contato com o chão. Em qualquer das situações, o atrito aplicado sobre ele vai ter o mesmo valor. Vamos à segunda propriedade. O atrito depende da natureza das superfícies em contato, também da mesma forma vista anteriormente. O atrito depende do par de superfícies em contato. A cada par de superfícies existe uma propriedade específica para esse contato. Para velocidades não muito altas, o atrito cinético independe
da velocidade. Então, quando o corpo se movimenta não muito rapidamente, você pode ter velocidade variando, mas o atrito continua sendo o mesmo. Ok? Quarta propriedade. O atrito cinético é constante. Constante. Acabei de falar. Apesar da velocidade podia estar variando, por exemplo, o atrito cinético não muda de valor. Mais à frente, a força de atrito cinético ela é proporcional à força normal, da mesma forma que o atrito estático máximo. Só que agora o coeficiente de atrito é coeficiente de atrito cinético, não é mais o estático. Esse μ quem é mesmo? Vamos lá? μ é o coeficiente de atrito cinético do par de superfícies em contato. Resumindo, no atrito estático, o corpo está em repouso. Já no cinético, ele está em movimento. Muito bem. Nós já falamos sobre o atrito estático, atrito cinético. Esses atritos são, em geral, relacionados à superfície em contato. Comumente dito, atrito em corpos sólidos. Agora, em geral, não existe somente atrito em corpos sólidos. Existe também atrito em corpos fluidos. Como, por exemplo, quando um corpo é abandonado na superfície da Terra, ele entra em contato com ar. Este ar exerce uma força, chamado de, vamos ver, resistência do ar. Essa força de resistência do ar também é um atrito. Vamos ver um pouco mais sobre ela. O ar e outros gases resistem a movimentos realizados dentro deles, gerando uma força denominada resistência do ar. Um exemplo muito importante acerca de movimento em fluidos e aplicação de resistência do ar é o movimento de um paraquedista. Para isso, vamos fazer uma análise matemática do paraquedas. Vamos ver? Ao saltar de um avião, o paraquedista cai com movimento acelerado, ou seja, a velocidade vai aumentando com o tempo, pois seu peso é maior que a resistência do ar no início. Muito bem? Então está aí o cidadão caindo. O peso dele, por exemplo, 700 newtons. Quando ele abre o paraquedas, o que acontece? Ao abrir o paraquedas, essa abertura engloba uma certa quantidade de ar. Isso gera uma força de resistência. Então ele vai caindo. À medida que ele vai caindo, o valor da velocidade, que aumentava muito, já não aumenta tanto. Até chegar o momento em que ele atinge praticamente a velocidade constante, chamada velocidade limite. Nesse instante, a força peso dele para baixo e a força de resistência para cima são exatamente equivalentes. Daí para frente ele cai justamente de movimento uniforme. E a velocidade que ele tem a partir daí é a velocidade limite de queda. Análise gráfica da queda do paraquedas. Vamos ver? Neste gráfico temos a velocidade de queda do paraquedas e aqui o tempo em relação a esta queda. Bom, o que é importante é observar como a velocidade se comporta ao longo do tempo. Inicialmente ela cresce muito, depois ela vai não crescendo com tanta rapidez, até estagnar, que é na abertura do paraquedas. Daí para frente ele vai desacelerar, quando você abre realmente o paraquedas, e daí vai embora até reduzir e chegar no solo. O outro lado do atrito. Atrito que atua no carro, vamos ver? Notem, o carro acelera para a direita. O atrito que a roda faz sobre o chão é para trás. O chão, olha aqui, essa é a força, é a roda que tem tração. Então ela empurra o chão para trás. O chão empurra ela para frente com uma força chamada força de atrito. É essa força de atrito que faz o carro entrar em movimento. Vamos ao próximo exemplo. Atrito ao esfregar as mãos nos dias frios. Quando você está com frio, você esfrega as mãos. Nisso que você esfrega as mãos, você está realizando trabalho sobre a superfície. Está gerando energia. Vamos ver o próximo? O atrito entre gravetos gera a faísca que origina o fogo. Ok? Bom, por hoje é só. Vamos às dicas de estudo. A dica de estudo hoje é: resolva o máximo de exercícios possíveis. Porque
Atrito é um assunto que tem muita diversidade. Quanto mais você resolve, mais fácil você vai chegar a conclusões simples desse problema. Na aula de hoje falamos sobre atrito, forças resistentes. Atrito sempre se opõe à tendência de movimento entre os corpos ou ao próprio movimento. Forças resistentes são forças que atuam quando corpos estão em movimento em fluidos. Vimos os tipos de força de atrito. Atrito estático, corpos em repouso relativo. Atrito cinético, corpos em movimento relativo. E conhecemos o outro lado do atrito. Nem sempre o atrito se opõe de fato ao movimento. Ele se opõe ao movimento relativo. Mas ele tem propriedades interessantes. A escrita é consequência do atrito, por exemplo. Bons estudos! Atrito é um assunto muito complicado para o aluno entender. Tem que deixar claro na cabeça do aluno que o atrito se opõe ao movimento relativo. Relativo entre as superfícies, ou a própria tendência de tal movimento. Muitas das vezes o aluno não consegue entender que quando um corpo está parado sobre outro e os dois estão em movimento, eles estão parados relativamente, mas pode um estar esfregando sobre o outro. Aí existe o movimento relativo. É aí que existe o atrito.